Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives temáticas. O nosso tema de hoje vai ser saúde mental dos colaboradores das empresas no novo normal. Temos vindo a abordar nas duas lives anteriores temas que estão bem relacionados com o assunto do debate de hoje. Os protocolos de retorno às atividades, em termos de saúde e segurança do trabalho, a reestruturação, planejamento financeiro nas empresas e hoje, para completar, digamos, essa tríade de interligação com os temas anteriores, temos a saúde mental. Então são três itens que se conectam muito bem. Estava previsto termos connosco hoje duas profissionais da área de psicologia, mas infelizmente uma delas, a psicóloga Ana Carla Oliveira, por motivos pessoais e inadiáveis, não pode estar connosco. No entanto, obviamente, dessa forma, a nossa convidada hoje será a Alexandra Vander, que com certeza vai compartilhar connosco muita informação de elevada qualidade. Então, só recordando o formato da nossa live, começaremos com a apresentação resumida do currículo da nossa convidada e de seguida colocaremos alguns temas em debate. Devo lembrar também, obviamente, que esta live está sendo gravada, para quem não vai ter a oportunidade de assistir a ela ao vivo, e vai estar disponível, assim como as outras também, as outras duas lives, no nosso site e no nosso canal do YouTube, da Fonoclin. Outros conteúdos também poderão ser acessados nas restantes plataformas que nós temos, obviamente, o Instagram da Fonoclin, LinkedIn, e o site e o nosso canal no YouTube que eu já referi, ok? Então, nossa convidada de hoje, a Alexandra Vander, psicóloga, doutora em Psicologia Social. Seja bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigado por ter aceito o convite. Quer acrescentar alguma coisa inicialmente? Boa noite a todos. Eu que agradeço em poder participar e poder, na verdade, ajudar com algumas informações, as poucas que eu tenho, porque ninguém sabe tudo, mas todos os dias a gente está estudando, estamos buscando para que nós possamos trazer mais informações e mais conteúdos para poder dar suporte às demais pessoas que estão aí precisando dentro das circunstâncias. Eu agradeço. Claro. Ok, fantástico. Então, Alexandra, estamos vivendo, como todos nós sabemos, uma situação incomum, com emoções variadas a vários níveis e momentos nunca antes vividos por nós. Sim. Nosso cérebro busca estratégias, soluções alternativas para se adaptar a um formato totalmente distinto dos nossos hábitos diários. Cada ser humano, cada comum mortal, sente e reage a isso de uma forma diferente e enfrenta de maneira diferente. Temos e podemos acreditar que tudo vai passar, obviamente, e vai passar mesmo, porque o ser humano tem uma capacidade de autorregeneração incrível. Então, Sim. muita fé, determinação e caso sinta que não consegue superar sozinho esta fase, busca ajuda na família, no amigo, na amiga ou mesmo num profissional para manter a sua saúde mental, como vocês dizem aqui, top de linha. Então, vamos começar, Alexandra? Sim, vamos. Vamos embora. Vamos embora, como vocês dizem aqui, de uma forma que eu gosto muito. Simbora. Vamos em frente. Então, isso mesmo. Alexandra, em relação às pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e que foram afastadas do trabalho, como elas estarão em termos de sanidade mental, depois de tanto tempo isoladas e confinadas de quarentena? Quais serão os principais sintomas dessas pessoas? Então, os sintomas são diversos, tá? Mas eu vou dar uma pequena introdução aqui para vocês sobre uma síndrome que surgiu em 1900, onde alguns trabalhadores, eles ficavam isolados
em cabanas, esperando o inverno passar, para daí em diante eles retomarem o trabalho. Só que alguns desenvolviam, desencadeavam alguns sintomas que faziam com que eles não conseguissem sair daquele espaço confinado, daquela zona de conforto, qual ele passou vários meses. Tá? Então, com essas circunstâncias, foi feito um estudo onde alguns desses sintomas, claro que a gente não pode considerar hoje, não foi considerada essa síndrome como distúrbio da psicologia. Mas nós, psicólogos, a gente pesquisa em diversas áreas e não tem o porquê não trazer uma informação dessa, até porque em algumas palestras eu já cheguei a utilizar, nem imaginava que nós poderíamos passar por uma situação desse de isolamento social. Então, o que é que acontece? Os sintomas, eles são diversos. São um pouco diferentes, ao mesmo tempo parecido com outras síndromes. Então, o que é que acontece? Pessoas que passam um tempo em isolamento, elas tendem a desencadear, claro que uma pessoa é diferente da outra. Nem todo mundo vai desenvolver sintomas de acordo com os quais eu vou citar aqui para vocês. No caso dessas pessoas que, digamos, tem uma estrutura um pouco, ou deixou-se ficar um pouquinho abalado, ou passou por algum tipo de estresse pós-traumático, o qual ou ficou muito isolado, ficou longe dos amigos de trabalho, ficou um pouco longe da família, e uma personalidade ou um perfil é muito diferenciado de outro. Então, vão haver aquelas pessoas que vão desenvolver sintomas como inquietação, motivação reduzida, sem aquela motivação para o dia a dia, totalmente desestimulada, sonolência, dificuldade para dormir. Vão haver essas pessoas que, no caso assim, vão ter um pouco essa dificuldade, tá? Tristeza um pouco, dificuldade de concentração para o trabalho, para algumas atividades, qual ele vai ter que retomar, porque a gente tem que voltar, porque vai passar. Então, diante dessas circunstâncias, a gente tem a questão da sonolência, a dificuldade de acordar no dia a dia, como eu falei anteriormente, a irritabilidade. Quantas pessoas não vão, na verdade, vão desenvolver essa questão dessa falta de paciência, essa tolerância zero, essa irritabilidade, principalmente aquelas pessoas que se afastaram do trabalho, voltaram de alguma forma, mas o que que acontece? Acabaram passando por uma experiência diferenciada de outras pessoas. Aí essas pessoas tendem, sim ou não, a desencadear esses sintomas que eu acabei de citar. Ansiedade também, né? Sim, principalmente. E algumas pessoas já estão um pouco com essa ansiedade, digamos, generalizada. A gente precisa da ansiedade, ela faz parte da gente. Só o que ela não pode perder, ou a gente não pode deixar, é isso ser maior que a gente e fazer com que nós venhamos perder o controle da situação. Porque tem a ansiedade positiva, a negativa, faz parte da gente. Faz parte do nosso contexto, do dia a dia, da nossa mente em si. Exato, muito bem. Então, essas pessoas que são diagnosticadas com a Covid-19, que género de atividades elas poderão desenvolver, ou digamos, novas rotinas que podem introduzir nas suas vidas para manter a mente saudável? Exatamente. Ficar parada que nós nunca podemos. Ficar numa zona de conforto de jeito nenhum. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente tenta motivar, tenta mostrar para essas pessoas que atrás daquela escuridão, por trás daquela porta, existem caminhos, existem situações que ele pode buscar para ele, adaptar para ele de alguma forma. Então, eu lhes digo o quê? Digamos, fazer algo que você já gosta, que você já é acostumado, antes desse isolamento, antes desse afastamento, antes talvez desse internamento, tá? Para pessoas que talvez passaram 20, 15, um mês dentro de um hospital. Aí você pode, na verdade, voltar a uma rotina trazendo coisas que já te agradavam. Ou então você pode também arriscar coisas novas. Apostar em algumas coisas que você nunca tentou, talvez um esporte, mudar alguma metodologia do teu trabalho, mudar alguns horários teu, fazer talvez aquele curso, fazer, digamos, uma especialização que você achava que não tinha tempo, mas agora você vai se organizar no tempo para que você possa inserir isso no teu projeto de vida e seguir em frente.
tá? Procurar consumir conteúdos positivos, por favor, gente. Isso é uma das coisas que mais adoece a gente. Yes. Procurar, se, digamos, Filtrar com coisas positivas. se disponibilizar para o negativo. Tá? Então, hoje a gente tem, digamos, várias coisas que a gente pode, digamos, filtrar ao nosso favor de uma forma que o quê? Qualidade numa leitura, qualidade no que tu vai pesquisar nas redes sociais, que tipo de redes sociais você vai participar, vai contribuir, vai participar em si. A questão dos programas televisivos, a questão do que a televisão te coloca, em questão de programa jornalístico, questão de filmes. Eu tinha feito um vídeo no início de toda essa pandemia, onde eu coloquei para as pessoas, vamos o quê? Vamos procurar filme, séries, coisas que possam te colocar para cima, que possam passar uma mensagem. Aquilo que não te passa uma mensagem positiva não tem por que fazer parte da tua vida, porque lá na frente a tua vida vai cobrar essa atitude de mudança que você não teve no passado. Entendeu? Exatamente. Eu estava... É engraçado porque em todas as lives que eu fiz, as últimas duas anteriores, Sim. nesta contigo e nas próximas que já estão agendadas, é engraçado que à medida que vocês vão falando, vêm surgindo assim, digamos, ideias, vêm surgindo insights, né? Que é o termo correto que se usa, né? Você vai tendo aqueles flashbacks, né? Exatamente. E eu posso passar aqui um pouquinho também de algum retrospecto já da minha vida em Portugal. Na minha vida eu já fui casado com uma psicóloga. Eu já fui casado com uma psicóloga. E é engraçado porque a forma como você colocou as questões remete-me um pouco para aquilo que às vezes eu ouvia da forma de se posicionar uma psicóloga. Ou seja, eu também nunca fui psicólogo na vida, obviamente não é a minha área é ciências da computação, mas sempre tive uma capacidade para poder, digamos, pensar e dar uma orientação, pensar pela minha cabeça, ou seja, conseguir passar aquilo que vai na mente, expressá-lo em palavras. Então, e essa parte que você referiu no início a gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer, nomeadamente nas atividades. E muitas vezes, quando as pessoas estão com sintomas pré-depressivos, a tendência do ser humano é ouvir músicas melancólicas, procurar coisas para botar a pessoa mais para baixo. Chorar é preciso, mas não podemos nos manter nesse ciclo. Lógico. Então, assim, é extremamente importante, mesmo fora de um contexto, Alexandra, da Covid, fora de um contexto da Covid-19, se você está com esses sintomas pré-depressivos, que têm aqueles sintomas comuns, tem os sintomas comuns, genéricos, você tem que procurar exatamente fazer aquilo que lhe dá prazer. Faz um break, para pensar, faz um pause, pausou. O que é que me dá prazer? É ir correr na orla sozinho às 7 da noite. Faça. Exatamente. Pronto. É ir na internet pesquisar sobre a política económica do Nepal. Faça. Entende? Então, assim, por quê? Você está a gerar conteúdos positivos e sensações positivas para si, para o seu cérebro e para a sua saúde mental. Por mais esdrúxulo que pareça para outra pessoa. Mas para mim me provoca sensações positivas. É isso que o ser humano tem que fazer. Confinado num espaço de 10 metros quadrados ou de 200, faça as coisas que lhe dão realmente prazer. E se descubra ou redescubra. Veja, por exemplo, você falou em várias coisas muito bem. A veia artística, pintar, é uma coisa extremamente... Você sabe que muitas pessoas se descobriram artistas, tá, em várias áreas nesse período de confinamento, de isolamento.
Exato. E tem gente ganhando dinheiro com isso, tá? Concordo. Em primeiro lugar, não ter como intenção essa parte, mas obviamente que isso por osmose vem de consequência, né? Ou E seja, traz uma satisfação para a pessoa pelo fato de que ela vê que se ela fez algo que ela se identificou, gostou e teve um reconhecimento do outro, a procura do outro, isso aí é algo muito positivo para o ego dela, para a pessoa em si dela. duplamente ou triplamente motivador, né? Porque a satisfação interna e satisfação de ter digamos, uma torneira pingando uma fonte económica nova, né? As pessoas te vê como você se vê. Se você olhar para ti todos os dias e acreditar em você, dizer ou assim, colocar pontos que você é capaz, que você pode, que você vai conseguir, que você gosta disso ou daquilo outro, às vezes o que acontece? Ah, eu gosto disso, mas o Paulo não gosta disso. Mas com o tempo, o Paulo acaba verificando que se eu gosto, ele tem que respeitar. Se ele não gosta, e vice-versa. E às vezes a intolerância das pessoas é muito grande com relação, porque as pessoas acham que a gente temos que ser todos iguais. E nós não somos iguais. Cada pessoa é um mapa diferente. E ainda tem uma. Pode dizer. Não, Pegue meu tranquilo. gancho? Vou pegar o seu gancho agora mesmo. Eu vou pegar numa frase que, assim, que disse um ex-presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, eu posso. De várias formas. Agora pode. Então, o que acontece? Nós temos que o quê? Principalmente cuidar da gente, cuidar dos outros, para que nós possamos, se a gente cuida da gente, a gente consegue estar bem para cuidar dos demais. E às vezes a gente esquece um pouco e às vezes a gente deixa se atropelar um pouco. E é nesse atropelo que há uma desmotivação, uma ansiedade, tá? Um início de depressão que ao passar por algum tipo de estresse pós-traumático, porque para algumas pessoas esse Covid-19 veio e vai ficar como um tipo de estresse pós-traumático, onde essa pessoa vai ter que seguir a um tratamento, algumas orientações. Então, o que é que eu lhes digo? Aproveita o que tu gosta, digamos, reativa algumas coisas na tua vida, claro que com responsabilidade, e cuide de você. Você se cuidando, você vai cuidar de todos e todos vão cuidar de você. Parecem frases feitas, mas têm um fundamento de verdade incrível. Então, continuando aqui. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, que eu ficava aqui uma noite inteira a falar sobre isso e nunca mais parava. Uns assuntos encadeavam nos outros e nunca mais parava. Mas é porque a gente está falando muita coisa da gente também, né? Somos seres humanos. É verdade, é verdade, é verdade. Então, Alexandra, um funcionário que teve coronavírus se recuperou, volta ao trabalho. Será que os colegas de trabalho estão preparados para receber e inserir esse funcionário na rotina normal das atividades, sem qualquer tipo de, digamos, constrangimento, etc.? Como se pode trabalhar isso nas empresas? Então, o que é que eu digo? Foi uma situação onde todos estiveram envolvidos. Estávamos, digamos, no mesmo mar, em barcos diferentes, que a gente escutou muito essa frase por aí, tá? Mas o que que acontece? Todos estiveram envolvidos com medo, com incertezas, total insegurança, afastamento social de parentes, amigos de trabalho, amigos de outra cidade, amigos, enfim. Porque você mora num prédio, mas você está longe de todo mundo. Porque não pode haver uma aglomeração. Então, o que é que eu, como psicóloga, diante de algumas pesquisas, acredito o seguinte: todos se sentiram impotentes diante dessa situação, onde a gente primeiro começou a presenciar lá fora do Brasil e a nos questionar se realmente nós iríamos passar por isso, porque a gente sempre acredita que tem coisas que só acontecem lá do outro lado.
Quantas e quantas pessoas colocaram essa questão de que, no Brasil não vem, no Brasil não vem, só que ele veio um caso, 2 casos, 3 casos, e a gente começou a ver isso de uma forma onde não houve, digamos, 1, 2, 3, foi milhões e milhões de pessoas. Isso gerou medo em todo mundo, ansiedade, a incerteza, aquela sensação de impotência de um vírus que você sabia e soube que matava bem rápido as pessoas, de medicações que a gente não sabia se iria ter o fator positivo ou o fator negativo. Então nós estávamos, digamos, um pouco à deriva, e a nossa cabeça tende, independentemente de uma área ou de outra, a gente tende a ficar um pouco, digamos, preocupado, um pouco, digamos, sensibilizados, um pouco inseguros. Mas o que que acontece? Diante da circunstância, a gente o quê? Coloca a questão daquele que se afastou, fez um tratamento em casa ou dentro de um hospital, mas ele tem que voltar porque tudo passa e ele tem que voltar para a rotina dele. Uma das rotinas dele é o trabalho dele, porque é o trabalho dele que, digamos, é a questão do sustento dele, sustento da família, a questão da identidade profissional dele, que nós todos temos que ter a nossa identidade independentemente de área. Então, o que é que acontece? Ele volta, mas no meu entendimento, como estamos todos vivenciando, estamos dentro de, digamos, de um mar só. Não temos como, digamos, levar isso ou se encaixar numa questão de criar um constrangimento para um colaborador. Porque não foi um caso isolado, é um caso que existe uma contaminação, existe uma proliferação que gerou medo. E uma das palavras que se foi muito, digamos, falada, mas em muitos momentos a gente sabe que não foi praticada, a empatia. Mas eu, como psicóloga, e diante das leituras as quais eu fiz e algumas pesquisas, a questão desse constrangimento eu acho difícil que tenha acontecido ou que venha acontecer. Liguei para algumas empresas, porque eu também tenho uma empresa, e o que foi percebido foi o quê? Que as pessoas acolheram, tá? Deram o apoio necessário, criaram momentos de motivação. Teve até uma empresa que entrou em contato comigo. O que é que nós iremos fazer? 2 colaboradores foram afastados e diante dessas circunstâncias estão com medo, mas as pessoas não estão com medo dele. Estão com medo do Covid-19. Então não tem como você ver aquele parceiro. Precisaria, digamos, de uma falta de informação, uma insensibilidade muito grande para que isso trouxesse ou alguém, digamos, patrocinasse ou investisse um constrangimento a essa pessoa. Porque é uma situação coletiva dentro dessas circunstâncias. Então, o que é que acontece? Lembrando que todos estão envolvidos. Então, é difícil que você venha classificar essa pessoa como algo que você não quer no teu ambiente. Então, os gestores têm que se preparar para receber esse funcionário, ter a orientação de profissionais que possam orientar aquelas pessoas que talvez estão confundindo uma coisa com a outra, medo de pegar uma coisa, medo de se aproximar é outra, medo pela impotência é outra, porque o que mais causou o medo foi a questão da impotência de você não saber com que você estava lidando, o desconhecido. Eu acho, exatamente, Alexandre, eu acho assim, até porque eu também trabalho numa empresa, sou gestor também numa empresa e tenho desenvolvido ao longo da minha vida os cargos de gerência por onde eu tenho passado. Lógico que nesta situação, neste tipo de contexto, a gente também tem que reavaliar de todas as formas possíveis e imaginárias a forma como a gente pode receber essas pessoas. Eu acho importante, tá, que cada empresa obviamente avalie os tipos de gestores que tem e se eles têm realmente a capacidade para poder transmitir esse acolhimento, tá, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, sem stress, sem pânico, tá? Eu acho importante também as lideranças, as diretorias de cada empresa, os gestores, independentemente da hierarquia, mas hierarquias de liderança,
dialogarem, Sim. palestrarem, pedagogiarem, informarem, ou seja, porque camuflar ou tentar encobrir algum tipo de situação que até possa estar a acontecer dentro da empresa, com afastamentos, com qualquer tipo de coisa, eu acho que não vai ajudar. Não. Então, o que vale, e agora eu vou recuperar uma frase que surgiu aqui agora, da live anterior, da minha querida Alana, da parte da reestruturação financeira, que ela falou lá num momentozinho, transparência das lideranças para com as vossas equipes. Sim. Então, o que acontece? Se eu sei que a minha diretoria, se eu sei que a minha liderança imediata, a minha gerência, conversa comigo e me alerta, olha, tivemos um caso, 2, 3, já foi tratado, voltou, está bem, fez o teste, está comprovado que está bem. Pessoal, fiquem tranquilos. A gente não pode marginalizar as pessoas, não pode constranger. Então, mas para isso... É uma violência, é uma violência. Lógico, com certeza. Mas para isso eu acho que o que é o procedimento mais correto é a transparência. Ser transparente, desde cima até embaixo. Comunicar, conversar, pedagogiar. Estamos a vivenciar isto, ok. Tiveram algumas pessoas que sim, tiveram Covid, umas mais drásticas, outras mais leves, ok, mas já voltaram, estão bem, fizeram os exames e têm que ser acolhidos. Isto tem que ser falado, isto tem que ser passado. Quanto mais transparência, quanto mais comunicação houver, sem subterfúgio, sem qualquer tipo de tentar esconder, não, seja aberto. Quanto mais você fizer isso, eu acho que as pessoas internamente, independentemente da hierarquia, vão perceber, vamos acolher, porque ela teve, amanhã posso ser eu, então eu também gostaria de ser acolhido, mas sempre com a maior transparência. Exatamente. Então, os gestores têm que ter esse perfil, essa identidade, essa questão do que você falou com relação à transparência. A partir do momento que eles passarem a ser transparentes, eles vão passar uma confiabilidade. E quando a gente confia em uma pessoa, a gente produz de uma forma, a gente acredita de uma forma, somos diferentes dentro do ambiente de trabalho. Você passa a maior parte das horas do seu dia, né, no seu trabalho. E não com a tua família. Ainda que agora até, em alguns momentos, com jornada reduzida, mas mesmo com jornada reduzida, se você fizer as contas, fisicamente e mentalmente, você às vezes fica conectado a maior parte do tempo com a sua empresa. Então Sim. Você tem que se sentir seguro, você tem que confiar nas suas lideranças, tem que saber que tudo o que se movimente dentro da sua empresa é claro, é transparente, entende? Estão sendo tomadas todas as medidas de segurança para você desenvolver as suas atividades de uma forma normal e tranquila, aconchegada e segura. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que não adianta você camuflar os casos que possam surgir. Não adianta, tá? Porque é muito mais constrangedor a pessoa vir a saber a posteriori que houve esse ou aquele que ficou com Covid e foi afastado. Dá a entender que parece que querem, não vamos revelar. Não adianta. Não, é algo do contexto geral. Claro, é muito mais, eu acho que é muito mais de salutar, muito mais saudável, você abrir o jogo, palestrar, informar, e se você achar que internamente você precisa recorrer a um profissional, como o Alexandre ou como outros, chame. Sim. É importante. Por isso é que nós estamos conversando aqui, não é? A partir do momento que o gestor ele é transparente dessa forma, passa uma confiabilidade, o colaborador acaba também produzindo essa situação da questão da confiabilidade, da questão da transparência. Se você vive num setor lá com 20, 30 pessoas e, digamos, as pessoas não confiam uma na outra, o que isso vai te trazer para o futuro mentalmente? Que tipo de saúde mental você vai ter a partir do momento que você não sentir que você passa a maior parte do teu tempo no teu trabalho, a outra parte em cima de um colchão dormindo e sobra bem isso, pouco para tu estar com os teus parentes, com os teus amigos e com a tua vida em si.
Se nós formos fazer um cálculo, a gente passa mais tempo nesses dois ambientes, cama e trabalho. São dois ambientes bons, né? Bons, e a gente precisa deles. Isso, A gente precisa muito. desse descanso, a gente precisa alimentar a nossa mente com conhecimento, a gente precisa produzir esse conhecimento, a gente precisa trocar esse conhecimento no ambiente de trabalho. Jamais ficar numa zona de conforto onde isso vai te adoecer. Isso mesmo. Muito bem, Alexandra. Antes de partirmos para os próximos conteúdos, eu queria também agradecer, obviamente, às pessoas que estão aqui conosco. Agradecer à Ana Paula, à Catiúcia, ao Kiko, à Letícia de Cássia. Minha mãe. Oh, fantástico. De Recife. Bom, muito bem, dona Letícia. E aos restantes pessoas que gostariam de estar aqui e também não tiveram, obviamente, possibilidade, recordo mais uma vez que está sendo gravada essa live e vai poder ser visualizada no nosso site e no nosso canal do YouTube, tá? Assim como as outras que já decorreram e as próximas que virão, se Deus quiser. Depois, no final, vou fazer uma referência, lançando já a próxima live, que também é muito interessante, vai ser em outra plataforma, vai ser na plataforma do Instagram, da Fonoclean, com um convidado também fantástico, como já é apanágio da nossa parte. Enfim, então vamos continuar. Alexandra, existem programas de apoio, consultas virtuais ou outro tipo de suporte que essas pessoas que sentirem que precisam de recorrer, pedir ajuda, caso sintam que possam estar depressivos, como elas podem fazer? Pode nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, existe, digamos, essa porta para esse processo de tratamento, tá? Hoje o Conselho Federal de Psicologia, ele autorizou para que as pessoas as quais precisassem, que estivessem passando por algum problema psicológico, para que elas pudessem manter a saúde mental delas, foi permitido a questão do atendimento psicológico online. Tanto a questão de ajuda de grupos, como o atendimento individual. Tá? Nós, da empresa qual eu trabalho, eu posso falar o nome? Da Fonoclean? Lógico. Pronto, Não, então, exatamente. não foi combinado. Não foi combinado. Tá certo. A própria Fonoclean, já há anos, que eu já estou lá há alguns anos, acho que eu já perdi até as contas, mas não vou fazer conta agora. Nós já fazíamos trabalho de palestras motivacionais, falando sobre doenças mentais, como manter, digamos, uma boa saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Nós já fazíamos isso antes e continuamos fazendo. Então, a gente oferece para a empresa essa linha de informação para os colaboradores dela, para os gestores dela, onde a gente trabalha através de palestra e trabalha também com a área clínica, a questão do atendimento individual, do psicólogo com, digamos, a demanda necessitada lá de tal empresa. Então, hoje a gente já trabalha para dar suporte. Por quê? Trabalhamos com o todo. Então, não adianta trabalhar uma parte, não trabalhar outra. Então, hoje nós temos. E tem também, tá? Acolha-me. É um programa que entrou alguém. É um programa oferecido 24 horas por dia, com gratuidade, onde eles trabalham essas pessoas com relação a vários sintomas, várias doenças psíquicas. Então, temos, depois, se algumas pessoas quiserem um contato, nós podemos disponibilizá-lo para algumas pessoas, linha contato direto, telefônico, e já tem 3 anos que esse projeto atua aqui dentro do estado. Então, nós temos a questão dos atendimentos online, nós temos empresas como a Fonoclean, que dá o suporte, vai até a empresa, faz a análise do ambiente para ver o que seria necessário trabalhar. E nesse processo do Covid, nessa questão do isolamento, a gente faz esse trabalho da questão de motivar essas pessoas a serem, digamos, únicas, porque todos trabalham por um único objetivo dentro do ambiente de trabalho: produzir para que a empresa, digamos, tenha os seus êxitos e chegue aos seus devidos objetivos. Claro. Quer deixar mais algum
contacto, algum link, algum site do Acolha-me? Tem alguma plataforma? Você coloca só lá, acolha-me, já aparece logo no início. Aí lá Na tem os pesquisa? Na contatos, pesquisa do na Google? É pesquisa do isso? Google. Na Ah, pesquisa do fantástico. Google você já coloca direto lá e lá tem como surgiu, por que surgiu, os contatos, Uhum. toda a linha de comunicação lá. Tem 3 números de telefone, onde esses 3 Tá. números, ao meu entendimento e ao que eu fiquei sabendo, eles funcionam 24 horas, porque não tem hora para de repente você dar aquele passo e buscar uma ajuda. Uhum. Talvez esperar um pouco mais para o outro dia pode ser algo que seja tarde demais para quem já está num processo de depressão bem adiantado. O Acolha-me pode ser a qualquer hora, né? Das 24 Exa horas do dia, não é? exatamente. Só um pequeno à parte. Você acha, Alexandra, que a tendência, digamos, da retomada das atividades e, num curto, médio prazo, a tendência dos atendimentos virtuais, das consultas virtuais, vai ser uma tendência cada vez mais implantada ou é só uma coisa de moda, digamos, de circunstância? Olha, se eu for responder ao meu entendimento, eu acredito que seja algo temporário, porque nós, seres humanos, a gente precisa de um olhar um pouco mais próximo. Na sua área, digamos. Exatamente, na minha área. Na minha área, eu como psicóloga, eu gosto de ter aquele contato com o paciente, com o cliente, dependendo da área que eu venha atendê-lo. Agora, é claro que nós nunca podemos deixar de buscar esse suporte, independentemente de estar ao vivo, ali, pessoalmente, eu digo, ou através de uma conversa online. O importante é que a pessoa venha. Como já tem muitos profissionais se especializando, pode ser algo que venha trabalhar das duas formas, o presencial e o online. O cliente ali que vai fazer a sua escolha, porque, digamos que, vou dar um exemplo, tem, digamos, uma pessoa que ela viaja muito, para essa pessoa seria ideal, portanto, que ela tivesse essa devida orientação. Estamos aqui, eu e você, numa interação, não tem o porquê, digamos, você não me orientar da forma que eu preciso e eu não expor aquilo que de alguma forma eu preciso expor, coisa que eu não posso esperar daqui a 15 dias, quando eu venha estar em minha cidade para marcar uma sessão terapêutica. Então, a necessidade faz a ocasião, então não sou nada contra, mas hoje, assim, é o que nós temos. Claro. O que nós Não, temos é o que nós precisamos. eu só fiz essa questão porque eu gosto sempre de colocar uma pimentinha, obviamente, na nossa conversa. Até Mas é porque, bom porque as pessoas precisam saber. lógico, até porque eu também sou uma pessoa da área de tecnologia e eu só quis fazer, digamos assim, um cenário em que, por exemplo, eu conhecia a Alexandra, outra profissional qualquer, e eu podia estar a morar em Portugal, por exemplo. Podia estar no meu Sim, país. E eu agora estou no meu segundo país. E eu estava lá, por exemplo, agora lá são 7h04, são 10h40 da noite. E aí eu dizia, acolha-me. E aí eu lembrava-me de dizer assim, Alexandra, por favor, eu quero conversar consigo. sim, Eu quero um acolhimento, eu quero uma orientação. Liga a câmara e estamos de frente a frente e vamos conversar. E se exatamente. desenrola uma consulta virtual. Eu coloquei isso por quê? Porque eu acho assim, na minha ótica, eu acho que com o passar do tempo, as empresas e os profissionais, a tendência é caminharmos cada vez mais todo tipo de atividades de prestação de serviços que a gente possa fazer, o caminho vai ser, se não der de jeito nenhum, Exato. de jeito nenhum, para fazer também virtualmente, ok, vamos fazer presencial. Mas se houver a possibilidade de fazer com qualidade, até porque a Uhum. pessoa, por exemplo, neste contexto até da pandemia, ela pode estar com sintomas de Covid e pode, Exato. e pode querer se consultar com uma psicóloga, com um médico, não existe já a telemedicina, existe já até a própria medicina ocupacional, eu acho que já foi liberada, certos Hum. atendimentos até à distância, para poderem ser gerados, usados
haja uma visualização. Não tenho a certeza, mas eu acho que já há qualquer coisa dentro desse género, tá? Então eu acho que assim, eu acho que tem a ganhar, eu acho que tem a ganhar todas as áreas que abre um leque enorme que é, ok, eu estou disponível, eu sou um profissional fantástico no Brasil, mas que posso atender pessoas também amigas minhas na China, na Inglaterra, whatever, É porque em você qualquer passa lugar. uma confiabilidade. Você passa uma confiabilidade para uma pessoa. E se ela confia em você, ela pode estar na tua frente, como ela pode estar a quilômetros e quilômetros e através de uma tecnologia. Nós não Exatamente. tínhamos isso tão em prática, mas estamos vendo que isso está ajudando muita gente. Muito, muito, muito. Muita gente em si. Aí quando eu falo, Exatamente. eu prefiro a questão, mas se não for o jeito, mas a gente não Isso pode mesmo. deixar de prestar esse atendimento, esse suporte diante de uma necessidade. Claro, Então, a com certeza. necessidade do momento é que vai te dizer como tu vai, digamos, atuar. Prestar o teu Então, serviço, né? exatamente, em Levar a tua várias ajuda, áreas. levar o teu acolha-me, vamos ali não sei para onde, né? O importante é que Isso quem mesmo. precise não deixe de buscar e quem possa trabalhar nessa área não deixe de trabalhar. E, digamos, inovar, né? O Isso novo mesmo. normal, essa questão, vamos Isso, nos... exatamente. Então, Alexandra, vamos continuar aqui com mais um questionamento. Sabemos que os profissionais da área de saúde tiveram que mudar totalmente a sua rotina diante da pandemia. Eu vou falar, obviamente, desse contexto específico, né? Das pessoas de linha de frente, ok? Como se costuma dizer. Se Sim. afastaram de familiares, perderam amigos de trabalho, inclusive alguns foram infectados, tá? Uhum. Obviamente, estão expostos. Como orientar os profissionais que trabalharam frente a essa pandemia? Pronto, então, sabemos que cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa tem o seu perfil, ao ponto de que não é porque passamos juntos por essa situação que eu vá desencadear o mesmo comportamento psíquico que o outro profissional. Então, Claro, existem duas diferenciações, como cada um elabora o momento. Porém, sabemos que esse pessoal, digamos, esses heróis, né? Que o país inteiro, o mundo todo, colocando eles à frente, porque deixaram seus familiares, deixaram suas casas, passaram a trabalhar sobre carga de trabalho, digamos, horários. Você vê ali médico que não conseguia sair do ambiente. Entrevistei dois, tenho conhecimento com uma pessoa em São Paulo que trabalhou diretamente e eu conversando diretamente com ela, abertamente, ela só para compartilhar esse pensamento que ela me claro. colocou nessa situação, ela disse que chegou um momento, ela não tinha sede, não tinha fome, sentou, observou o ambiente e não sabia o que fazer, porque eram casos e mais casos lá em São Paulo, no Como que hospital que entrou ela em trabalha. transe, quase que entrou em transe, um estado assim. Ao mesmo tempo, eu como psicóloga, eu acredito que ela precisou fazer isso, porque tem hora que a gente tem que parar, observar o ambiente E se para abstrair. saber o que é que a gente precisa fazer. Então, É, ela parou, observou onde ela só via óbito, 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 entra, entuba, muda. Então, eram e é, claro que houve uma redução em alguns estados, mas já imaginou você ficar num ambiente desse? A gente fala o quê? Que a gente passa mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que dentro da nossa própria casa. Essas pessoas praticamente, se elas passavam 20% da vida dela com a família dela e no colchão dela, elas passaram, digamos, a passar a 10 a 5%, porque muitos já dormiam dentro do hospital devido às emergências, a é, quantidade de médicos que eram infectados e eram afastados, enfermeiras, fisioterapeutas, todo mundo dessa área, na verdade, muito exposto, porque era o desconhecido. Então, criava aquela angústia por não saber direito a medicação, enfim. Então, eu conversando com ela, tem acho que uns 20 dias mais ou menos, ela, a ler, a gente só tem ideia realmente quando a gente vivencia. A televisão, claro, os jornais, eles mostram, mas sabe que você parar
e de repente se sentir desorientada, mas ela disse que foi a melhor coisa que ela fez, parar tudo. Ela começou a não ouvir as pessoas, ela entrou num processo de concentração. Ao voltar, ela conseguiu reorganizar algumas coisas, porque não adianta você querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Claro. E a gente sabe que diante da pressão, muitos médicos não quiseram, eles fizeram, mas isso depois é cobrado deles, porque a gente tem que ter um tempo para elaborar cada situação, cada circunstância da nossa vida. E eles não Protocolo. tiveram esse tempo. Exatamente. Então, o que acontece? Pode ser que alguns não venham ter comprometimento psíquicos, que venham comprometer a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Mas os que vierem a ter, não tem o porquê não buscar ajuda profissional. Não tem o porquê, digamos, fazer aquele levantamento do que é necessário na tua vida, teus objetivos pessoais, teus objetivos profissionais, ver aquela questão das respostas anteriores que eu dei, continua ou busca fazer coisas que tu já gosta, coisas que você não conhece, curte a família que você precisou estar ausente, porque o que é que você, como médico, como enfermeiro, fisioterapeuta, passar 30 dias, 40 dias, 60 dias só falando com seus parentes através de uma internet? Nós seres humanos, a gente gosta do toque, a gente gosta daquele olhar de perto, a gente Principalmente gosta. os brasileiros. Exatamente, só que eles já sabiam que, pelo fato de não saberem com o que estavam lidando e o que estava vindo, ou já estava aqui, estava gerando perdas, vidas e vidas, vidas indo embora, famílias e famílias entrando em desespero, sem poder enterrar os seus entes queridos, sem poder se despedir, e a gente precisa disso para elaborar. Então, o É que verdade. acontece? A gente sabe que alguns podem manifestar alguns sintomas e outros não. Mas esses que vierem a manifestar, que busquem ajuda. Porque ajuda, independentemente de onde ela vier, ela vai contribuir para o teu desenvolvimento, para a tua saúde mental. Exatamente. Eu só dar também uma chegazinha respeitando aos seus comentários. Quando você falou no início, são os heróis. É fácil fazer uma analogia. Quando aconteceu lá atrás na nossa história, as duas grandes guerras, não existem estátuas, não existem locais onde se veneram e a gente reverencia Sim. os heróis da guerra. Eu chamaria para a realidade atual. São heróis de uma guerra que não tem rosto e que também poderão sofrer os traumas pós-guerra. E esses traumas pós-guerra que não têm rosto serão, digamos, terão que ser tratados porque são consequências imprevisíveis. Sim. Não se sabe. Não se sabe. Isso é uma guerra sem rosto, e o profissional que está no meio da guerra, na linha de frente, não é? Contra os canhões, contra as coisas invisíveis, contra o vírus invisível, esses profissionais vão precisar de muita ajuda. Sim, não tenho a mínima apoio. dúvida. Não tenho a mínima dúvida. E as próprias famílias desses profissionais, que não sabem, que nunca vivenciaram uma situação destas, também vão precisar de ajuda. Então, de facto, a pergunta é como orientar os profissionais a trabalhar? Recorrer a profissionais da área. Eles existem para ser procurados. E neste tipo de situação, muito mais as pessoas que estão na linha de frente têm este pós-pandemia, que esperemos, se Deus quiser, que não haja uma segunda vaga, uma terceira, como se fala, mas esperemos que não. Essas pessoas recorram à ajuda e procurem se tratar e procurem se apoiar de facto, porque às vezes o ser humano, não, eu consigo superar. Sim, é verdade, mas esta é uma situação totalmente atípica. Então, de facto, a mensagem que você deixou, e eu reforço, é que esses heróis da guerra de rosto têm que procurar fazer um pós-guerra de uma forma tranquila, equilibrada e com ajuda. Foram muitos acontecimentos diante dessas circunstâncias. E como eu disse anteriormente, eles não tiveram tempo de elaborar situação por situação, foi acumulando
Isso. Então, o que é que acontece? As percepções, as frustrações, a insegurança, a questão do afastamento, desse isolamento, porque eles estavam ao mesmo tempo que estavam trabalhando com diversos, eles estavam sozinhos. Trabalhando com diversos, mas aquela questão de que eu sou o risco para o outro e o outro é o risco para mim. Vamos nos isolar nos nossos EPIs da melhor forma que possamos, mas existia uma solidão. Colocando algo que eu achei muito interessante, que alguns médicos passaram a andar com a sua foto aqui, porque já pensou você estar dentro de um leito, lá entubado, ou numa medicação, enfim, você não conhece quem está te atendendo, porque é difícil você pedir obrigado para quem você nem está vendo direito. E a gente Sim. precisa dessa interação. Então, o que é que houve? Eles colocaram, começou em São Paulo essa questão, se eu não me engano foi em São Paulo, se não foi, por favor, alguém me corrija. Os médicos, eles passaram a andar com os crachás enormes, com a foto deles. Então, isso foi bom para a recuperação. Porque a máscara corta, né? Os EPIs, né? Só havia a questão dos olhos, a questão e às vezes com os óculos, né? Só tem uma frestazinha, né? Exatamente. Então, existe essa questão, enfim, e foi uma atitude positiva, porque mesmo preocupados, mesmo passando por toda a situação que eles estavam passando, eles ainda tiveram aquela sensibilidade de dizer, não, eu quero que ele saiba meu nome, eu quero que ele saiba como é o meu sorriso, a cor do meu cabelo. Então, isso é muito bom, esse contato através de uma foto. Foi muito legal. Então, Alexandra, estamos a chegar à parte final da nossa live e eu queria que você deixasse, digamos, temos uma ideia, uma orientação final, uma mensagem que poderia deixar para nós, algo para ficar, digamos, na retina, na lembrança das pessoas, ok? Eu vou dizer o seguinte, uma das frases que eu trabalho até em consultório, nas avaliações que eu acho importante para as pessoas é dizer para elas, sentir medo é normal. Administrar esse medo é que a gente tem que ter, porque o medo não pode ser maior que a gente, esse medo não pode nos dominar. Digamos, duas pessoas, uma tem medo de uma situação e a outra não. São duas cabeças diferentes que reagem de formas diferenciadas com relação ao objeto da situação. Então, o que é que eu digo? O objetivo tem que ser alcançado. Se eu estou do lado de cá, da pista, e eu sei que o meu objetivo é do outro lado, e eu sei que nessa passagem terão pontos positivos, pontos negativos, eu vou ter que saber lidar com eles. Então, eu falo para as pessoas, porque tem pessoas que têm medo de dizer que tem medo, mas é o medo que faz com que a gente pare, pense antes de falar. É o medo que faz com que a gente pare, olhe para os lados antes de atravessar uma rua, antes de acelerar o teu carro para sair. Então, o medo é necessário. E outra palavra que eu acredito que vai ser muito praticada e precisa ser praticada é a questão da empatia. Você tem que se colocar no lugar da situação do outro, no lugar do outro, porque a partir do momento que você pensar ou vivenciar, nem que seja virtualmente, através de pensamento, através de uma escrita, através de algo que você observe no outro, você vai perceber que você vai pensar diferente do que você pensava antes. Então, a empatia é algo, essa palavra tem que ser praticada todos os dias. A partir do momento que você praticar ela, você vai, de alguma forma, explanar teus pensamentos de uma forma muito, muito diferente. E outra questão que eu acho importante também é o quê? Pedir ajuda é sinônimo de sabedoria. Então, se eu preciso de ajuda, por que não ser sábio? Nós temos que ter sabedoria, porque é para nós, é para mim, é para todo o contexto. Então, vamos em frente, vamos ser sábios, vamos praticar empatia, vamos cuidar de nós para que nós possamos estar bem, para que nós possamos cuidar dos demais e os demais cuidar da gente. Então, a minha mensagem seria essa: empatia, tá? Buscar a questão da sabedoria
praticá-la no dia a dia, independente do tipo de ajuda que você precise, no ambiente de trabalho, não está conseguindo formatar um material, não está conseguindo, digamos, de alguma forma, expor aquilo, e às vezes as pessoas ficam com receio de pedir ajuda. Imaginem problemas de saúde, saúde mental, saúde de diversas situações com relação a dor, enfim, buscar ajuda é necessário, e temos diversos profissionais aí no mercado esperando para te ajudar, para nos ajudar. Muito bem, uma linda mensagem final. Eu acrescento mais umas coisinhas, eu acrescento além da empatia, eu acrescento além de não ter vergonha de pedir ajuda, porque esse é o primeiro passo para a gente evoluir, né? Como ser humano é para ser ajudado. E hoje em dia, né, como tem um amigo meu que eu prezo muito, ele costuma dizer que os sorrisos hoje em dia estão onde? Nos olhos, né? No zóio, como vocês dizem aqui, né? Então, se os sorrisos estão nos olhos, a empatia tem que estar no coração, na parte do nosso rosto que estiver visível, tem que estar empatia. E eu acrescentaria mais um tema, aliás, mais um termo, que é uma das filosofias. Eu não sou budista, mas é uma filosofia que tem muitos princípios bonitos, equilibrados de vida. E um deles é a compassion, compaixão. Então, se você somar empatia, acolhimento, compaixão e sorrir nos seus olhos, eu acho que você está mais perto de conseguir ter um mundo melhor. Lógico que eu não estou a falar isso, não quer dizer que eu seja a dar nenhuma lição de moral, não. Eu falo para mim, falo para todo mundo. Procurarmos, cada dia fazemos isso. Então, Alexandra, antes de eu agradecer, obviamente, a sua presença, eu queria lançar aqui também já a próxima live, a próxima sexta-feira, dia 10 de julho, às 17 horas, no Instagram, no nosso Instagram da nossa Fonoclean. Vamos contar com a presença de uma pessoa ilustre, assim como todas as outras que têm estado nas nossas lives, com o presidente da Abrazel, o Tiago Falcão, e muitas outras seguirão, mas a próxima será com o Tiago Falcão, o presidente da Abrazel, próxima sexta-feira, dia 10 de julho, às 17 horas, no Instagram da Fonoclean, tá? Será divulgadas as artes, são divulgadas também nas nossas redes sociais, e mais uma vez recordo, que quem não teve a oportunidade de assistir, a live está sendo gravada para, como eu falei no outro dia, você pode fazer estilo Netflix, né? Você pode pausar, você pode ouvir, você pode colocar para frente, enfim, pode fazer todo esse tipo de situações. Queria agradecer mais uma vez às pessoas que estiveram presentes conosco, tá? E relembrar, obviamente, que quem quiser colocar questões enquanto estamos por aqui, pode fazê-lo por aqui, vá no chat e pode colocar alguma questão. Caso não pretenda isso, então nós estamos sempre disponíveis nos nossos canais, Instagram, site, YouTube, LinkedIn, etc. Nos nossos canais de redes sociais. Alexandra, muitíssimo obrigado mais uma vez. Não é uma frase feita, é de coração, tá? Eu acho que os conteúdos que foram e as ideias que foram apresentadas aqui, eu acho que deu para viajar. Aqui no Brasil eu ouço às vezes a expressão assim, olha, está viajando, mas eu vou aplicar essa expressão de uma forma bem positiva, ou seja, vamos viajar e nos transportar para vários insights, essas ideias, essas coisas que a gente conversou aqui, para a gente nos fazer refletir. Então, procurar que essas ideias, esses temas foram aqui debatidos. Infelizmente não podemos contar com a Ana Carla, mas eu acho que a Alexandra deu conta do recado muitíssimo bem. Obrigada. Como eu já conheço a Alexandra já há algum tempo e sabia que os conteúdos e a sua forma fácil e profissional de falar os conteúdos são claros e cristalinos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, assim, só agradecer, tá, a todos que se fizeram presente, agradecer
essa oportunidade de poder, digamos, levar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência, um pouco da minha fala para os demais. Sabemos que esse vídeo vai ficar disponível e nós iremos compartilhar com outras pessoas que não puderam estar nesse momento. E, assim, espero ter, na verdade, contribuído, levado, digamos, aquela informação positiva para as pessoas, para que elas possam trabalhar e buscar ajuda para que elas possam ter a saúde mental perfeita. Não existe o perfeito, mas existe aquele que a gente sempre está buscando uma perfeição, que nós possamos acordar e nos sentir bem. Esse é que é o importante do nosso dia a dia, para que a gente possa estar bem e fazer outras pessoas ficarem bem também. Então, assim, muito, muito obrigada e qualquer coisa eu estou à disposição. Tá certo? Tá bom, ok, Alexandra. Muito obrigado, boa noite. E queria também só referir que, obviamente, devido a Ana Carla, por um motivo pessoal, ela não está presente, mas teremos mais oportunidades de podermos fazer também outra live com você ou individualmente com ela, para ela poder também transmitir as suas ideias. Tá bom, E então? agradeço, assim, só informando, agradeço o apoio que ela me deu, né, em cima da hora, com algumas informações de pesquisa que ela fez, que isso Claro, aí, na verdade, somou, ninguém faz nada sozinho. Eu estou aqui exatamente. sozinha por mim e ao mesmo tempo por ela, diante das circunstâncias dela não ter podido comparecer, mas ela me ajudou e eu agradeço muito a pesquisa que ela compartilhou comigo para que eu pudesse passar para vocês hoje. Tá certo, então. Então, ficamos por aqui hoje, até a próxima sexta-feira, dia 10 de julho, às 17 horas, no nosso Instagram, da Fonoclin. Muito boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus também.